as origens do cristianismo, daquela área de influência limitada, pequena, etc. Fico imaginando hoje o mundo com esses recursos todos que tem, internet, televisão, informação instantânea, etc. Se o Messias voltasse hoje, provavelmente seria tomado como um louco, a começar pela própria hierarquia da igreja. Pode ser. Né? Que espaço... Como reconhecer. Como reconhecer e qual o espaço que existiria hoje para Jesus Cristo voltar à Terra? As teologias, de maneira geral, sejam elas católicas ou reformadas, de maneira geral, elas têm uma área chamada cristologia, né? Que é um estudo exatamente, né, mais aprofundado, até da possibilidade, Marcelo, dos sinais. Quais seriam os sinais dos tempos? A questão é que uma parte da humanidade não trata da ideia de Messias nem de Salvador. Nós estamos nos referindo aqui, né, aos 2 bilhões de homens e mulheres que têm algum vínculo, né, com o cristianismo. Dentre os cristãos, uma parcela acha que a vinda do Cristo, de novo, o retorno, será agora em breve. Outros acham que ela vai acontecer do ponto de vista hipotético, isto é, que isso é só uma imagem. E que toda pessoa que morre, como se acredita que a alma seja imaterial, que a ressurreição é imediata. Em outras palavras, como em relação ao não material não se aplica a noção de tempo, a vinda do Cristo é imediata para quem morre. Ora, se nós olhamos esse conjunto, talvez hoje não se encontraria tanta facilidade em identificar. Várias vezes se diz, talvez o Cristo seja aquele pobre que está à nossa frente. Às vezes as igrejas dizem, o Cristo é o teu irmão, é o teu outro ou a tua outra. Mas eu não tenho dúvida que, tal como foi complexo identificar o Cristo naquele momento, há quase 2000 anos, agora também o é. Talvez você se lembre dos teus estudos, né, que havia vários Messias naquele momento. Aliás, várias propostas de término dos tempos, de Apocalipse. Jesus é um entre outros naquele momento, que será reconhecido por um grupo como sendo o Messias. Mas há um descarte, inclusive, de outros que estavam naquela pregação. Não dá para entender isso se nós não olharmos que a sociedade do século 30, depois de Cristo, ela é uma sociedade dos palestinos, dos judeus, humilhada pelos romanos, humilhada pelos poderosos, e a ideia de que viria um salvador imediato, ela é muito grande. Um grupo de homens e mulheres elevou esta noção, a de que aquele Jesus de Nazaré era ele, o homem. Mas se ele hoje voltasse, alguns diriam, e quem disse que ele não voltou? Quem disse que ele não está entre nós? Pode ser, é uma questão de fé. Pode ser que nós rejeitemos o Jesus que está nas pessoas, pode ser que alguns não o queiram como Cristo, mas assimilem o Jesus, ou seja, o homem do povo, o homem da bondade. Mas, de fato, no mundo atual, ele, tal como aconteceu naquela época, ele também foi considerado louco. Né? A loucura, aquilo que chamava de sã loucura. A humanidade que ele pregou, quer dizer, a sua crença de que todos os homens devem ser iguais, isso não seria a marca principal do que ele diz, sem dúvida, ter trazido, que ele era o reino de Deus? Sem dúvida. Aliás, não é por acaso que seus seguidores... Por que a igreja fala tão pouco no reino? Qual igreja? Todas. Não é verdade. A igreja prefere os mistérios. Às vezes você trabalha a palavra igreja como se ela fosse uma coisa única. E a igreja é uma grande assembleia. Não, mas a igreja não existe, né? Existe a igreja católica, a igreja presbiteriana, a igreja metodista, as igrejas neopentecostais. Você tem algumas que se aproximam mais dessa expressão da fala sobre a mensagem forte de Jesus no chamado cristianismo primitivo, e outros que se afastam um pouco. Certo? Mas não dá para a gente imaginar que essa seja uma mensagem afastada no conjunto. A mensagem mais forte de Jesus é essa que se acaba de indicar. Seja você ou eu, cristão ou não, quando ele diz que não há diferença entre as pessoas, isto é, a ideia da fraternidade. A ideia da humanidade. Da humanidade. Em que ele diz, não há mais diferenças. Isso é o sinal da nova aliança. É o cerne. Esse é o cerne. Alguns aderem a isso, outros se aproveitam dessa ideia. Agora, a igreja, seja ela qual for, inclusive. Claro, a igreja é construída por seres humanos. Seres humanos somos livres, inclusive capazes de errar. Mas, professor, certo? aí talvez... E de fazer aquilo que não se deve fazer. Professor, aí talvez esteja a força da igreja e dos evangelhos, que é exatamente a possibilidade de leituras diversas e até contraditórias do mesmo texto.
o potencial de significado, o acúmulo de níveis de significação numa leitura que você Todo faz texto, dos evangelhos, né, é o que explica esses 2000 anos aí de todo sucesso. texto, quanto mais ele for polissêmico, Claro, mais ele dura, sentidos, mais ele dura. mais ele tem durabilidade. Exatamente, e nesse sentido ele se identifica de alguma forma com o texto poético, o texto Olha, tem muita aliás, poesia. nós no- falamos em Como 4 oráculo evangelhos, de mas eles são Delfos. mais de 30. 4 são os canônicos. Os canônicos, exatamente. Mas há mais de 30 que foram Sim, mas tem produzidos. muita coisa absurda nos outros. Sim, Né? claro. Tem um evangelho que eu li essa noite que o Jesus, o menino Jesus, olha para um colega, briga com ele e mata depois o colega. o liquida. É. Aí o pai vai falar com Jesus, meu filho, como é que você faz uma coisa dessa? Ele vai lá, olha para o cadáver do menino e ressuscita. Exato. Quer dizer, esse era um dos evangelhos que É um dos até o relatos concílio de possíveis. Nicéia era adotado. Quer dizer, não faz sentido. Agora, mas o mistério é forte, e por isso ele encanta. O mistério é o segredo. Sem Mas eu dúvida. queria que o senhor dissesse o seguinte, de todas as linhas de interpretação do Evangelho, essa interpretação mais voltada para a pastoral, para a questão social, o senhor acha que ela tende a perder cada vez mais sentido? Não, eu acho que hoje, inclusive, a questão da ecologia, isto é, do equilíbrio da vida, dá uma dimensão mais forte às mensagens, como a de Jesus de Nazaré. Por exemplo, quando Jesus diz, e está lá registrado, né, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Se você tem um texto religioso cristão em casa, olha lá, João 10, 10. E não é por acaso que é 10. Agora, Tá? Ele vai e diz assim, quero que tenhais vida e vida em abundância. Quero que tenhais vida e vida em abundância. Não é mini vida, subvida, menos vida. É vida abundante. Vida abundante é ecologia, é a capacidade de sobrevivência coletiva, é a não exclusão, é a não vitimação das pessoas. Isso é uma leitura recente, né, prof? Não, ela aconteceu no cristianismo primitivo, depois ela teve vários abalos durante a era medieval. No Renascimento, em uma série de papados, ela foi colocada de lado e ela recupera sua força, especialmente a partir do século XIX, com as mensagens de Leão XIII e depois, mais fortemente, com Paulo VI e João O senhor acha XXIII. que o pontífice Ratzinger apoia fortemente essa leitura? Eu acho que essa é uma leitura mais pastoral, que ele não carrega nesse momento por ser um teólogo marcado por uma interpretação que é mais conservadora desses textos. Acho que talvez não fosse esse necessariamente, eu não saberia dizê-lo, né, não tenho nem autoridade para isso, mas não acho que talvez fosse o texto predileto, né, do cardeal Ratzinger entre os textos O religiosos. nosso Leonardo Né? Boff que o diga, né? Sem dúvida. Né? Não sei qual é o texto predileto dele, do Papa Bento XVI, mas que é o meu, sem dúvida. Agora, professor, seja cristão ou não. qualquer que seja o texto, eu acho que o que produz uma profusão de interpretações é que o DNA da comunicação da mensagem é a parábola. É. E aí na parábola cada um interpreta como bem. Sim. É. Veja Mas- só, a própria noção de parábola, né, ela significa algo que eu vou exemplificar de um modo, de um relato mais fabulístico, de maneira a compreender a mensagem. A estrutura parabólica, né, a noção de balo em grego é lançar, e para é ao lado. Parábola é aquilo que eu lanço ao lado, ou seja, dá uma olhada nisso, para ver se fica claro, né, dá uma espiada. Ou como a gente diz no interior, dá uma assuntada nisso daqui, né, para ver se fica. E aí, a Tem a ver igualmente comunicação... com a metáfora. Né? Sem dúvida. A comunicação parabólica, ela tem uma capacidade de atingimento muito grande. Nós vamos lembrar que o cristianismo nasce em meio a pessoas muito pobres. Aliás, os seguidores de Jesus, especialmente os mais próximos, eram pescadores. E o pescador é o mais pobre dos pobres naquele momento na Palestina, porque nem terra ele tinha. Ele vivia daquilo que é propriedade coletiva, Nem que é água, o mar, né, que não tinha água, ele vivia do lago. Portanto, o letramento dentro do cristianismo virá apenas a partir da mensagem Mas de Jesus- Jesus, professor que Cortella. não viveu com ele, e Paulo que, esse sim, tinha um Professor, estudo. só Mas uma nós questão. temos agora que fazer uma parada. Pois não. A gente. Uma parada? Parada, vamos fazer uma parada. O Canal Livre volta dentro de um instante.